Ora viva, boa noite. Seja bem-vindo ao Telenotícias de hoje, 21 de 12 de 2024. Os transportadores interprovinciais dizem que a medida de redução das tarifas em 10% adotada pelo governo traz impactos negativos para as suas atividades. O governo falha a promessa de reduzir 10% na tarifa para o transporte interprovincial de passageiros. A redução deveria ter iniciado no dia 15 de mês de dezembro, mas os transportadores desconhecem a medida e dizem que ainda não foram chamados para receber a proposta. Na ocasião, o representante da Associação dos Transportes Interprovinciais, Maputo-Gaza, Samuel Madraia, diz que o desconto deveria ter em conta outros fatores na determinação do preço do bilhete. É um tema muito complexo, como já havia dito, de desconto, porque eu acredito que, em primeira mão, deveria ter sido pensado a questão do combustível. Eu sei que o transporte não é feito apenas do combustível, é feito de muitos acessórios. Mas só dizer que o transportador, ainda mais privado, deve descontar, não sei se é para o transporte do Estado ou transporte privado, mas se é privado, primeiro deveria ter sido descontado a partir da base, que é o combustível. Assim poderia ser uma ajuda para o transportador. Madraia vai mais longe e diz que deveria haver um comunicado, pelo que ouviu apenas por boato. Eu acredito que também deveria ter existido uma circular que nos remete a fazer isso, mas não houve uma circular. Não tendo havido uma circular, pode-se pronunciar e depois desmentir que não disse isso, ok? Então devemos trabalhar de uma forma com uma circular que remete, uma circular que não, até a partir disto, não só apenas pronunciamentos. Eu acredito que algumas vezes discorramos a partir disso. Nós trabalhamos com uma lei. Então a lei tem tantas leis que fazem o funcionamento do transporte. Então depois dessa lei tem uma circular. Depois da circular é baseado de alguns fatos. Primeiro tinhas que discutir se a essa vontade de descontar de que ponto deve partir. De recordar que o ministro dos Transportes e Comunicações, Mateus Magala, tomou ao público na semana finda que os usuários dos transportes interprovincial teriam um desconto de 10% na tarifa a pagar, mas a nossa equipe de reportagem constatou que a medida que deveria ter iniciado no último domingo ainda é desconhecida pelos transportadores. O analista Kelvin Gun diz que a comunicação do chefe de Estado e a conversa com o Venâncio Mondlane ainda não impede a prevalência do Turbo V8, pois a situação é de incerteza. Após o candidato presidencial Venâncio Mondlane passar a pasta da próxima fase da contestação eleitoral ao Conselho Constitucional, que deve pronunciar-se na segunda-feira sobre os resultados finais das eleições de 9 de outubro para a juíza do Conselho Constitucional e ter mantido uma conversa com o Presidente da República face à situação do país, o analista Kevin Gunn diz que a comunicação do chefe do Estado com o VM7 não impede a prevalência do Turbo V8. O que nós podemos avaliar da comunicação que o Presidente da República supostamente teve com o Venâncio Mondlane é que ainda estamos numa situação não resolvida, de forma bem resumida, em torno daquilo que o Presidente diz que falou, mas que não pretende avançar muito, e também aquilo que o Venâncio tentou trazer para o seu público através das redes sociais. Podemos perceber que ainda estamos num caminho, ou melhor, num beco ainda sem uma saída clara, e assim sendo, continuamos ainda num clima de tensões. E eu posso perceber particularmente que o povo moçambicano neste momento está a tentar ver se consegue aproveitar o máximo de tempo livre, porque receia uma medida bem avançada, bem extrema por parte do Venâncio Mondlane. Não vou dizer até por parte do Venâncio Mondlane, mas sim, provavelmente até de todo o povo moçambicano que supostamente manifesta, que supostamente está insatisfeito. Então, neste momento nós estamos a viver um cenário onde o povo não tem certezas e por conta disso tenta ganhar tempo para ver se consegue fazer o máximo de jus com o seu tempo, porque uma vez que o Venâncio Mondlane
trouxe aqui como uma medida que não se saía de casa a partir de segunda-feira. Então nós estamos a ver este cenário, onde aparentemente temos pessoas que já não estão a aderir às greves, temos pessoas que já não fazem parte da marcha, que diziam fazer parte, enfim. Guna diz ainda que a fase Turbo V8 está condicionada à juíza presidente do Conselho Constitucional e que este problema deve ser levado a sério. Mas, em suma, o que nós podemos perceber, o que nós podemos esperar disto são duas coisas. Primeiro, como eu dizia, é que estamos ainda num beco sem saídas claras. E depois, pode ser que esta suposta fase Turbo V8 seja um caos. Um caos por quê? Porque se formos a perceber, o próprio Venâncio Mondlane nem diz nada em torno do que pode acontecer, como vai ser, como não vai ser, apenas deixa a cargo da reverenda Lúcia Ribeiro, no caso a juíza presidente do Conselho Constitucional, para anunciar o Turbo V8. Nós sabemos que provavelmente ela não tenha experiências em manifestações. Então, isto para dizer o que é que o povo vai ficar à la vontade e é preciso mesmo que levemos este assunto a sério, porque dia após dia estamos a caminhar para um rumo mesmo não muito agradável para todo o povo moçambicano em todas as esferas, quer seja social, quer seja econômica, quer seja política, até mesmo de segurança, para não deixar de fora, que não vai agradar a ninguém e o país vai ficar mais mergulhado ainda no caos. Ou seja, vamos ter um caos, que é esta situação política que já vem há 30 anos em conflito. E depois vamos ter um caos em que não vamos ter segurança, não vamos ter paz, não vamos ter tranquilidade, negócios parados, negócios fechados. Ou seja, vamos entrar numa situação, como eu dizia em um programa de televisão, vamos entrar numa situação igual à de Líbia e que vamos acusar alguém, no fim das contas. Mas tudo isto porque não estamos a levar a sério. Não estamos a levar a sério e este problema não é um problema em que o Presidente da República, na minha opinião, na minha humilde opinião, possa assim espontaneamente ligar para o Presidente da República e falar-se algo que não, vamos dizer assim, pelo que o Venâncio, porque foi o Venâncio quem trouxe mais conteúdos do que se falou, não estamos a ver algo aqui que traga soluções, não é? Porque o Venâncio faz um refresh do que aconteceu nas eleições passadas, tudo isso já sabemos. O que queremos saber agora é quem ganhou, quem não ganhou, quem assume, quem não assume, como é que fica a situação do país, como é que não fica a situação do país, porque são muitos empresários, são muitas vendedeiras que estão a sofrer com esta situação. Então, não há saída ainda e podemos caminhar para um rumo mesmo avassalador. Ainda Guna vai mais longe ao afirmar que a próxima fase do país depende do Conselho Constitucional, pelo que a soberania reside no povo e não nas instituições. Como é que o Presidente da República é quem nomeia procuradores, é quem nomeia juízes e por aí vai? Isto gera um pouco de indagações. Por quê? Porque este Presidente da República, ao mesmo tempo, também é Presidente de um partido. Logo aqui temos uma situação de possíveis conflitos de interesse. Então, neste momento, e face a esta conjuntura, eu penso que sim, se a professora doutora, melhor dizendo, Lúcia Ribeiro, der ou validar os resultados da CNE, que já é sabido por todo o povo moçambicano, até pela comunidade internacional, que são resultados fraudulentos ou resultados que possivelmente não refletem a vontade popular, vai sim ativar o Turbo V8. Porque neste momento já não basta nos só dizer que Venâncio Mondlane é que é isto, é que é aquilo, porque neste momento nós estamos a presenciar um povo que muitas das vezes até contraria o próprio Venâncio Mondlane. Não dizendo que ele tem o poder da situação ou não, mas dizendo que, algumas vezes, vemos o Venâncio Mondlane a dizer não há portagens, mas vemos pessoas a cobrarem ilicitamente. Então, estamos a ver um cenário que não podemos dizer isso. E depois, é preciso percebermos também que esta questão política, ela é um jogo. Como diz um apresentador, se jogassem xadrez, saberiam que o próximo passo importa. Mas como jogam damas, é só bater. Porque não podemos, em nenhum momento, orientar o povo a acreditar, a confiar em pessoas que nós é que as colocamos no poder, vamos assim dizer, nós é que aparentemente emprestamos a dita soberania a essas pessoas e enquanto que nós somos os acusados dos problemas. Isto já cria um caos, porque é preciso entender a política mesmo como um jogo que é para poder perceber os próximos passos, porque senão o que vai acontecer é que, infelizmente, sendo verdade ou não, a Lúcia Ribeiro validando aqueles resultados, pronto, o país entra no caos, o país mergulha num caos total e vamos até ao Deus dará, porque senão isso não para, não é? Então eu penso que é importante mesmo com que esta questão da soberania seja muito levada a sério, porque se esta questão da soberania fosse levada a sério,
eu penso que não teríamos estes problemas hoje. Não teríamos estes problemas e, volto a dizer, temos que encarar a política como um jogo. E como todo jogo, existem regras. E como toda regra, não só deve ser cumprida, mas deve ser, como é que eu posso dizer, manipulada ou controlada, no verdadeiro sentido da palavra, a nosso favor. Isso é possível, mas desde que a gente não infrinja estas regras. É preciso perceber isso. Então, neste momento temos esta avalanche de regras infringidas e, infelizmente, validando os resultados da CNE, é ativar o caos em Moçambique. O Ministério dos Transportes e Comunicações realizou hoje o 42º Conselho Coordenador sob o lema Mobilidade Verde e Inclusão Digital. De intensos trabalhos, analisamos e deliberamos sobre diversos assuntos do nosso setor, nomeadamente assuntos ligados aos transportes e comunicações, e que agora me apraz constatar que alcançamos os objetivos previamente traçados. O Conselho de Coordenador foi uma oportunidade especial para, em conjunto, identificarmos as nossas potencialidades, assim como as nossas lacunas, facilitando na definição das melhores estratégias para a solução dos problemas do nosso setor. Saímos desta reunião bastante claros sobre a nossa contribuição nas reformas que nos propusemos a implementar, para além de termos construído consensos sobre as melhores opções estratégicas para o próximo ciclo de governação prestes a iniciar. O nosso foco foi na avaliação do nosso desempenho no período em que tivemos o privilégio de dar a nossa contribuição, bem como a sistematização da nossa visão sobre o futuro do setor dos transportes e comunicações. Nessa perspectiva, abordamos com franqueza e frontalidade os progressos alcançados, principalmente na implementação dos projetos estratégicos do setor, bem como o balanço no nosso desempenho, no cumprimento do nosso desempenho, no cumprimento dos principais instrumentos de governação do país, como o Programa Quinquenal do Governo 2020-2024 e o Plano Econômico Social e o Orçamento de Estado do Zona 24. Do trabalho que tivemos o privilégio de liderar, reconhecendo a complexidade do setor e havendo alguns processos que, pela sua natureza, precisarão de mais tempo de maturação, é nossa convicção de termos alcançado as bases necessárias para a consolidação dos resultados alcançados e melhores perspectivas a médio e longo prazo. No balanço feito ao grau de implementação dos projetos estruturantes do setor, sistematizados no nosso documento base, que chamamos de nossa abordagem estratégica ou o que vamos fazer em 2024, constatamos progressos, sendo satisfatório o cumprimento de cerca de 80% de ações planificadas, tendo como ação de impacto imediato, potenciamos o transporte ferroviário de passageiros, alocando mais carruagens e automotores, fato que permitiu o aumento de frequências e a abertura de novas rotas. A retoma de comboio de passageiros nas rotas Nacala, Nampula, Beira, Machipanda, é um dos exemplos do impacto direto da nossa atuação na melhoria da vida do nosso povo. Na componente marítima, investimos na aquisição e reabilitação de embarcações alocadas para a ilha de Canhaca, na cidade de Maputo, travessia de Quilimane e Recamba,
na província da Zambésia, navegação do Lago Niassa, entre outros locais. Na área metropolitana de Maputo, fechamos a negociação do financiamento do BRT, que permitiu o arranque das respectivas obras, um projeto estruturante que deverá trazer uma nova dinâmica na mobilidade na área metropolitana de Maputo. O Instituto Técnico Profissional Aduaneiro de Moçambique acaba de lançar para o mercado de emprego mais de 100 jovens novos técnicos profissionais em diversos ramos do setor de saúde na cidade de Quilimane. Trata-se de técnicos recém-formados desta instituição de formação profissional em medicina geral, enfermagem de saúde, enfermagem geral, que agora entram na estatística de profissionais formados em busca de oportunidade de emprego no país. Em sua mensagem, os recém-formados pedem ao governo para que continue a evitar esforços para a ampliação e construção de mais infraestruturas públicas para prover serviços de saúde, dando oportunidade à geração de emprego, tendo afirmado que a partir dos conhecimentos adquiridos já estão prontos para os desafios do país, podendo transformar o seu aprendizado em fonte de rendimento através de reinvenção dos serviços de saúde nas comunidades. Nós, os graduados, estamos cientes e sabemos que a nossa graduação está a decorrer num momento em que o país precisa de quadros qualificados e competentes. Por esta razão e por estarmos aptos a desempenhar as funções pelas quais fomos formados, prometemos transformar no terreno, com zelo e dedicação, o aprendido em ações concretas, contribuindo para o desenvolvimento da nossa bela pátria. Pedimos ao governo da província da Zambésia, em particular, e do país em geral, para que continue incansavelmente a envidar esforços na mobilização de recursos para a criação de mais postos de trabalho, porque o nosso maior valor é a vida. O diretor desta instituição de formação profissional diz ser uma grande valia para a mesma colocar os profissionais de saúde qualificados para o mercado de emprego, tendo apelado para que estes façam valer o seu aprendizado, tratando os pacientes nas comunidades com humanismo e responsabilidade. Agora, a partir de vocês, temos que distanciar aquelas atitudes todas. Vocês serão servidores do Estado. O que é um servidor do Estado? É aquele que facilita, é aquele que ajuda, é aquele que é empático, é aquele que é humilde, aquele que sente o problema do outro como se fosse dele. Esse coisa aqui, fala aqui para baixar esse microfone. Vocês também, quando tiverem um paciente no hospital, a doença dele é a vossa doença. Qual é a sua alegria quando ele cura? Agora, todos os doentes estão a optar. A alegria é... Não. Então, sejamos diferentes. Aos pais encarregados de educação, o apelo foi de continuar a garantir a existência da instituição através da valorização de infraestrutura que garante o processo de ensino de aprendizagem dos formandos. Senhores encarregados, mais uma vez, muito obrigado por confiarem nessa escola. Essa escola é da Zambésia, é daqui. Nasceu aqui, surgiu aqui. Então, protejam a escola. Escola é algo que deve ser protegido, não só ITEPAM, mas outras instituições de ensino devem ser protegidas, porque transforma a pessoa, o homem, de uma fase para outra. Não podemos negar isso. O professor é o ator principal. Não podemos lutar contra uma escola. Não podemos vandalizar uma escola. A escola pertence à sociedade, a escola pertence à comunidade. Não vandalizemos. Teu neto vai estudar lá. Não criamos condição de destruição de uma escola. Estás a destruir uma sociedade. Veja só essa maravilha aqui. Vieram à escola. Amanhã serão outras pessoas. Refere-se que esta instituição de formação profissional, ITEPAM, tem como a sua sede a cidade de Quilimane. Desde a sua formação já colocou para o mercado de emprego mais de 5.000 formandos em diversas áreas do saber. Para responder à demanda na quadra festiva,
O Hospital Central de Nampula precisa de 200 unidades de sangue e só 40 unidades estão disponíveis. Para responder eventuais situações durante a passagem do Dia da Família e do fim do ano, a maior unidade sanitária da região norte do país precisa de mais de 200 unidades de sangue. O país está sendo assolado por uma situação que não é muito boa. Esta situação interferiu de alguma maneira naquilo que é o nosso trabalho. Nós normalmente começamos desde o mês de outubro a tentar preparar um estoque suficiente de sangue para podermos enfrentar a quadra festiva. Infelizmente, porque muitas campanhas foram canceladas, porque não havia condições para poderem ser realizadas, seja porque as equipes não conseguiam deslocar-se até os locais, seja porque, mesmo estando nos locais, não havia afluência do público para poder fazer a doação. O nosso estoque de sangue, neste momento, não está como nós gostaríamos que estivesse, para poder enfrentar esta situação. Também devemos referir, como todos acompanhamos, há momentos em que as nossas equipes, durante o período, também tiveram dificuldades para aceder à unidade sanitária, tal qual sucedia com os próprios doentes. Então, a prontidão existe, entretanto, pode ser condicionada de acordo com a evolução da situação do país. O Hospital Central de Nampula pede às pessoas de boa fé para doarem sangue de modo a ultrapassar as dificuldades. Todas as pessoas de boa fé que possam acudir às nossas unidades sanitárias para poder fazer a doação de sangue. Também neste momento em que temos uma paz relativa, as nossas equipes estão no terreno a fazer de tudo para conseguir colher a maior parte possível das unidades sanitárias que possam nos deixar, pelo menos minimamente, preparados para dar resposta. A província de Nampula tem registrado muitos acidentes de viação durante a quadra festiva, daí que a doação de sangue passa a ser pertinente. Com esta informação, encerramos o Telenotícias de hoje. Muito obrigado pela atenção dispensada e boa noite.